tamanho, com seleção desses textos, sabe? Pra quem quiser conhecer. Eu li boa parte deles, o Novo Testamento tem muito, acho que tem 108, sei lá, uma coisa assim. Apócrifos? Da última vez que eu lembro, da última vez que eu vi. Que geralmente são documentos de autoria falsa, chamados pseudepígrafos. Alguém que escreve dizendo que é Paulo, mas o texto é do século III, sei lá, sabe? São textos falsos, geralmente de comunidades gnósticas. Tem o agnóstico, né? O cara que não sabe. Uhum. O gnóstico acreditava na salvação via conhecimento, um conhecimento cósmico, sei lá, um negócio assim. Caralho, foi uma das primeiras heresias que o cristianismo combateu no século I e II. Ah, é? É. As epístolas de João lidam com esse tipo de ideia, mas um pouco primitiva. Conta mais sobre isso, sabe algumas? Como foram essas heresias aí? O gnosticismo vem muito da... Eu tenho que ficar lembrando que vocês são... Não, vocês são um teste pra minha memória. Porque é tanto parênteses que, meu Deus, se eu consigo voltar. Se não voltar, não tem problema. Tudo bem. Não, é que eu fico angustiado. Me dá um negócio se eu não voltar, sabe? Tá. Eu não durmo. Se eu um dia assistir o negócio e ver que eu abri e não fechei, eu digo, não! Quer terminar? Eu lembro dessa pergunta. Qual era? Sobre as heresias, primeiras heresias aí. Pronto, lembra da parte das primeiras heresias. Bom, deixa eu falar do cânon que tu perguntou. Tá. Então a gente pode procurar esses documentos e lê-los, né? A maioria deles foi escrito com falsa autoria, são textos gnósticos, coisas assim. Então, desses textos, muitos são jogados fora com muita tranquilidade. Agora, existem alguns textos que não entraram no cânon, que eles eram textos ligados à comunidade da igreja mesmo. O Didaquê, que era um ensino lá sobre batismos e tal. Você tem epístolas de Clemente, epístolas de Tertuliano, textos que surgiram naquele período, que a igreja interpretou como um ensino correto, uma carta boa, pode ser lida e aceita, mas ele não era ligado ao corpo apostólico e por isso não entrou no cânon do Novo Testamento. Não foram os apóstolos que escreveram ou pessoas diretamente ligadas aos apóstolos. Agora, existem documentos sim, que são fraudulentos. Registros de boas práticas da igreja. Tipo um pastor escrevendo cartas sobre Jesus e tudo bem, né? Agora, existem textos que são fraudulentos mesmo, né, como os pseudepígrafos, né, e tal. Muitos desses evangelhos foram escritos por inimigos da igreja, por hereges. Então, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Judas e tal, geralmente são falsificações feitas para tentar criticar o cristianismo e dizer coisas que não eram... E muitos são posteriores, não eram do tempo do Novo Testamento. Como são é que cartas a gente mais novas. comprova que são falsos, por exemplo? Sabe dizer? Primeiro pelo a antiguidade do manuscrito, se procura quando o manuscrito foi escrito, a maioria foi escrita muito modernamente. Tem manuscrito desse que é da Idade Média, brother, sabe? Tem coisa que finge que era daquele tempo e é atual. Muitos manuscritos são bem posteriores, terceiro século, segundo século, quarto século, quando o Novo Testamento foi todo escrito no primeiro século, né? Então é fácil perceber esse tipo de coisa. Aí você entra em outras questões, como falta de coerência interna e externa, é um texto truncado, mal escrito, não tem o estilo literário do texto do primeiro século, diz coisas completamente contrárias ao que está lá. Aí já é uma questão de fé mesmo, assim, de você rejeita porque não tem nada a ver com o texto. E não são textos conhecidos, porque eles só aceitaram textos de uso comum. Aí aparece um negócio que ninguém viu, não sei quantos anos depois, não, aqui ó, Jesus e Judas era o melhor amigo, hein? Então isso que parece mais alguém que tá tentando criar uma narrativa, uma fanfic. Uma fanfic pra tentar fofocar de Jesus. É o spin-off lá do Star Wars. Exato. É tipo isso, alguém comprou os direitos e tá tentando fazer, já que é domínio público. Esses documentos aí não tem a abundância de cópias. Não. É algo que foi rejeitado pela igreja, não teve tanto copista. São documentos muito perdidos mesmo. E as heresias? Qual foram as primeiras heresias? Como que rolou? Rolou as guerras herésicas? Não. Guerra Santa é só depois que o cristianismo começa a virar religião do Estado. Entendi. Aí começa esse negócio. Entendi. Que é uma merda, né? Que é uma droga. É uma droga. O Estado é laico e graças a Deus. O Estado é laico, graças a Deus, é o protestantismo. Porque foi a gente que inventou essa parada. Né? Mas é outro assunto, que a gente entra já. Mas o Novo Testamento... Agora foi tu que desviou, não foi a gente. Não, mas eu voltei. Mas pode desviar, vamos parar com isso. Não, tá bom. É que eu sou professor, cara, eu fico maluco, eu fico querendo dar aulinha, palestrinha, tá ligado? Mas o que acontece? O Novo Testamento ele já foi todo escrito por causa das heresias. Então, as epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, era constantemente corrigindo problemas nas igrejas. A primeira grande heresia do cristianismo era os judaizantes. Era a galera que era contra Jesus e era judeu. Maravilhoso, tô tentando botar a fumaça pra trás pra não... Isso é vapor, isso não vai dar, isso é vapor. É só vapor, beleza. Eram os judaizantes, só a galera que cobrava que o crente fosse meio judeu, assim. Para o judeu, a conversão religiosa era um tipo de conversão civil também. O cara se circuncidava, fazia parte da nação de Israel, e nunca era judeu de verdade. Ele era um prosélito, era um cara de nível B, digamos assim. No cristianismo isso não acontece. Agora não tem mais circuncisão, não tem mais as rituais, as práticas judaicas. Mas os judeus que se convertiam, muitos começaram a impor sobre os gentios, os não-judeus, as mesmas práticas judaicas. Entendi. Então Romanos fala contra isso, Gálatas contra isso, Hebreus contra isso. Várias cartas corrigem esse problema, explicando que a salvação não é por obras, a ritualística do passado ficou no passado, agora a gente tem uma outra coisa, não é? Que é a concretização para onde a ritualística apontava. Não é?
No Evangelho de João, ele começa a lidar com os cristólogos chamam de protognosticismo. Porque o gnosticismo é uma heresia do século II. Tem um primeiro pai da igreja chamado Irineu de Lyon, que escreveu um livro chamado Contra as Heresias, que ele lida com o gnosticismo e tal, em 4 volumes. Mas havia um protognosticismo ali no período primitivo, em que o pessoal dizia, não, ó, Jesus não era homem de verdade, porque a carne é má. Então como é que Deus pode virar homem? Se a carne é intrinsecamente má. Isso, inclusive, um Né? paradoxo da minha cabeça de Deus encarnar, mas... E é o que João responde no evangelho dele. Ele diz, a gente tá falando do que a gente viu, do que a gente ouviu, do que a gente pegou. Ou seja, acredita em Eu mim, mano. recostei eu recostei minha cabeça no peito dele. É isso que ele diz, né? Acredita em mim, confia em mim. Confia em mim. E eu morri dizendo que é verdade, mano. entendeu? Eu não confio, mas vamos lá. Tudo bem. Eu acho que tem que ter muita fé pra não acreditar nisso. Eu não acredito em humanos. Eu acredito em Deus. Caralho! Aí, esse foi... Aí. Vou usar isso contra você depois. Tá bom. O que acaba acontecendo é que ele vai lidar com essa ideia. Ele vai dizer que a carne não é má. A carne não é intrinsecamente má. Né? O que é mal é o pecado. É aquilo que é a cobiça dos olhos, é o amor pelas coisas do mundo, é se entregar para as obras da carne, é não amar o próximo e tal. Ele vai argumentar o que é o mal de verdade. Não é a carne que é má. Não é? E por isso não tem problema Deus ter encarnado. Não é? Porque se fosse assim, a gente que se converte, como é que vive? Mas não existe parada. A gente vive, mas a gente... Mas se a carne é mal, eu tenho que fazer o quê? Tenho que cortar Mas você minha não carne? faz mal, você pratica maldade. Contra o meu corpo? Às vezes...